Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, mantém com o ministro Edson Fachin a relatoria dos mandados de segurança de Aécio Neves. E você vai ver também. Procuradora-Geral da República pede autorização ao STF para ouvir presidente Temer no inquérito contra ele. Candidato sem partido político pode disputar um cargo eletivo? A decisão será definida no plenário do Supremo. Já está em vigor a lei que permite registro de naturalidade de recém-nascido em município diferente do local de nascimento da criança. E no Outubro Rosa, o direito das mulheres à mamografia e as obrigações do Estado na garantia desse acesso. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, manteve com o ministro Edson Fachin a relatoria dos mandados de segurança de Aécio Neves. Gabriel Seafrei tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. No total, 2 mandados de segurança foram encaminhados à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Um do partido do senador afastado Aécio Neves, o PSDB, e outro da defesa dele. O ministro Edson Fachin estava sob a relatoria por prevenção desses 2 processos. E ele queria saber da presidência se eles seriam, a relatoria deles seria distribuída por meio de sorteio a outro integrante da corte. Isso porque os advogados de Aécio afirmavam que Fachin não poderia ser o relator dos 2 mandados de segurança. Agora há pouco saiu a resposta da presidente, da ministra Carmen Lúcia. Ela manteve sob relatoria do ministro Fachin os 2 mandados. Aécio Neves foi afastado na semana passada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O STF também determinou que durante a noite ele permaneça em casa. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal uma autorização para que o presidente Michel Temer seja ouvido em inquérito sobre o decreto dos portos, a investigação que apura suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro na edição desse decreto. O pedido foi enviado ao gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, o relator do inquérito, e a quem cabe autorizar o depoimento. A chefe do Ministério Público não pediu no ofício enviado ao STF uma data para o depoimento, mas destacou que pretende concluir essa e outras diligências em até 60 dias. O prazo para concluir as investigações, no entanto, poderá ser prorrogado posteriormente. A Polícia Civil de Pernambuco cumpriu hoje mandados da Justiça para desarticular uma quadrilha de traficantes. No total foram expedidos 26 mandados de prisão e outros 23 de busca e apreensão. A quadrilha agia na cidade de Garanhuns e em municípios vizinhos. Na operação, chamada de Garanhuns Verde, participam 158 policiais civis e 30 policiais militares que cumprem os mandados expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Garanhuns. O Ministério Público Federal em Roraima propõe uma ação para retomar as atividades das bases de proteção nas terras Yanomamis. A atuação de garimpeiros ilegais está pondo em risco comunidades isoladas de indígenas. O avanço do garimpo ilegal e também a falta de assistência do poder público são consideradas as principais ameaças contra o povo Yanomami. Por conta disso, o Ministério Público Federal em Roraima cobra que sejam reativadas as bases de proteção etnoambiental das terras indígenas Yanomamis para evitar o genocídio, a extinção dessas comunidades isoladas. A ação civil pública é contra a União, a FUNAI e também o Estado de Roraima e pede o imediato fornecimento de fiscalização para inibir a ação de garimpeiros e assim garantir o bem-estar da população indígena e preservar os recursos naturais das terras. O MPF pede ainda que a União e a FUNAI apresentem um plano para recuperar, reocupar e dar manutenção às 3 bases de proteção. O pedido do Ministério Público levou em consideração as recentes denúncias de que indígenas que vivem isolados foram massacrados neste ano no Vale do Javari, no Amazonas. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a participação em um coral pode ser usada para reduzir a pena. O benefício foi concedido a um presidiário do Espírito Santo. Os ministros da 6ª turma do STJ reconheceram o direito de remissão de pena a um preso que dedicava 8 horas diárias de trabalho a um coral em Vila Velha, Espírito Santo. O pedido de remissão havia sido negado em primeira instância. O magistrado entendeu que a atividade musical não está prevista na lei para a concessão desse benefício. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Para o tribunal, o desempenho das atividades no coral tinha natureza
natureza artística, não remunerada e de cunho não empresarial, e por isso não poderia ser considerada para diminuir a pena. No STJ, de forma unânime, o colegiado concluiu que a atividade exercida pelo preso reúne todos os requisitos para remissão previstos no artigo 126 da Lei de Execução Penal. O artigo fala que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Segundo o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, a atividade musical profissionaliza, qualifica e capacita o réu, afastando-o do crime e o reintegrando na sociedade. Para o magistrado, as atividades de reintegração são um meio para que o preso consiga o próprio sustento após cumprir a pena. A Justiça em São Paulo manteve a decisão da primeira instância para a reintegração de posse de uma área de 60 mil metros quadrados, ocupada, pelo MTST no município de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A ocupação teve início há aproximadamente um mês e abriga, segundo o movimento, mais de 7 mil famílias. O desembargador relator do caso, Correia Lima, manteve a reintegração, mas determinou a intervenção do Grupo de Apoio de Ordens Judiciais para evitar conflitos no cumprimento da ordem. Ele foi acompanhado pelos demais desembargadores. O Supremo deve analisar amanhã, na sessão plenária, a possibilidade de candidatura avulsa, ou seja, a pessoa disputar uma eleição sem ser filiada a um partido político. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, emitiu parecer favorável à candidatura sem filiação partidária. A PGR citou o Pacto de São José da Costa Rica, de 1992, que o Brasil faz parte desde 1992 e que prevê que todo cidadão possa ter acesso, participar dos serviços públicos diretamente, de assuntos públicos. Esse pacto faz parte de uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Mas antes de analisar a candidatura independente, os ministros vão decidir uma questão processual. Se esse tema pode ser analisado pela via de um recurso extraordinário ou pela via de um mandado de injunção por falta de norma. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Érica. Obrigada, Carolina. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. No Outubro Rosa, o direito das mulheres à mamografia e as obrigações do Estado na garantia desse acesso. Voltamos em instantes. A Polícia Federal, em ação conjunta com o MPF, cumpre hoje mandados da Justiça na Operação Impostura contra suspeitos de se passarem por delegados da Polícia Federal. Efne Araújo, boa tarde. Essas pessoas se passavam por delegados por qual motivo? Érica, isso mesmo. Eles ofereciam para empresários publicações em empresas, em revistas ligadas à Receita Federal em troca de dinheiro. E além de delegados da Polícia Federal, eles também se passavam por auditores fiscais e também procuradores da República. O grupo está sendo investigado desde 2015. A suspeita é que eles tenham faturado com essa fraude mais de R$1 milhão. Agora, esses investigados tiveram os bens bloqueados e vão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e uso indevido do sinal público. Érica. Obrigada, Efne, pelas informações. Um trabalhador com transtorno mental que foi dispensado por justa causa vai ser reintegrado ao emprego. O caso foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. No Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, o empregado pedia para ser reintegrado depois de ser demitido por justa causa por abandono de emprego. O empregado que exercia o cargo de regulador de sinistro de automóveis desenvolveu esquizofrenia. A doença causou alguns sintomas, como desorientação e agressividade. E por isso, ele foi afastado das atividades pelo INSS. Depois de receber alta, o trabalhador entrou com recurso administrativo, tentando prorrogar o benefício. Mas a Previdência Social negou o pedido. No TRT da 17ª Região, a empresa alegou que não existe laudo médico no processo atestando a incapacidade do trabalhador. Afirmou ainda que tentou vários contatos com o empregado após o fim da licença e, como não conseguiu, optou pela justa causa. Mas o Tribunal Regional do Trabalho condenou a empresa a reintegrar o empregado. O entendimento foi de que o trabalhador não tinha capacidade de discernimento necessária para abandonar o emprego. A seguradora então recorreu à Seção 2 de Dissídios Individuais do TST, que manteve a decisão.
O relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, explicou que para entender de forma contrária, seria necessário o reexame detalhado de provas, procedimento que não coincide com o mandado de segurança. Dessa forma, o trabalhador vai ser reintegrado ao emprego. A decisão foi unânime. Outubro é rosa e no mundo inteiro uma campanha para chamar a atenção das mulheres para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Camila descobriu câncer de mama aos 29 anos. Para mim, não era nada demais. Do mesmo jeito que eu senti algo, aquilo ia sumir. Mas, claro, depois de alguns dias eu procurei um médico e fiz alguns exames. Não estava dando nada, a princípio benigno, mas eu continuei investigando, porque o meu mastologista insistiu. E aí eu pego o diagnóstico falando que está sugestivo de malignidade. O diagnóstico precoce é muito importante no tratamento da doença. Quem descobre o tumor ainda na fase inicial tem 95% de chance de viver. Se não for diagnosticado precocemente, mata. Principalmente em casos que a doença já faz o diagnóstico avançado, metastático, comprometendo outros órgãos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são estimados este ano quase 58 mil novos casos da doença no Brasil. Por isso, é preciso prevenir. O Ministério da Saúde recomenda que mulheres a partir dos 50 anos façam a mamografia 2 vezes ao ano até completar 69 anos. Para a Sociedade Brasileira de Mastectomia, o exame deve ser feito anualmente, já a partir dos 40 anos. O autoexame é recomendado para todas as mulheres, não importa a idade. Pode ser feito dentro do banheiro, antes do banho. Tocar os seios, conhecer o próprio corpo. É isso que faz com que tenhamos consciência da doença e tempo para vencê-la. Esse sorriso no rosto é de quem ganhou uma nova chance de viver. Para mim deu tudo tão certo, por que não ajudar outras pessoas, né? Então, é isso que eu quero, poder ajudar, levar a minha história e mostrar que a gente pode conseguir feliz, sempre com um batom no rosto, um sorriso, um batom na boca, é claro, um sorriso e sempre alegre. E para falar sobre esse assunto conosco tão importante, está aqui o advogado Luiz Fernando Moreira. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente via o sorriso, da pessoa que conseguiu diagnosticar de uma forma precoce o câncer de mama e está em tratamento com toda a esperança de cura, Esse diagnóstico precoce tem que ser feito. A rede pública de saúde tem obrigação de fornecer esse tipo de diagnóstico precoce para as mulheres? Sim, o Sistema Único de Saúde, através das suas unidades, tem a obrigação de fornecer esse atendimento. O que, na verdade, a gente vê na prática é que existe uma dificuldade nessas unidades para atender as pessoas que, identificadas com câncer de mama, terão que necessariamente começar o tratamento. Então, essa dificuldade é que a gente observa. Ou seja, a disponibilidade de centros cirúrgicos, a disponibilidade especialmente de profissionais cirurgiões plásticos ou mastologistas com especialidade em reparação de mamas para poder fazer esses procedimentos e especialmente a questão financeira. A remuneração paga pelo Sistema Único de Saúde, infelizmente, é muito baixa. Isso aí faz com que haja um desestímulo por parte dos profissionais para esse atendimento. Mas se há uma previsão legal, um direito dessa mulher a ter acesso à mamografia, diagnosticar do câncer, ter direito ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde, qual o caminho que ela deve percorrer? Qual o primeiro passo a ser dado no caso de uma negativa? Ou não só de uma negativa, de um tempo muito grande de espera para se iniciar um tratamento? Exatamente. Existe uma lei que foi aprovada na época da presidente Dilma, que estabelecia que, identificado o diagnóstico com tratamento de câncer, não só em relação ao câncer de mama, mas aos demais cânceres, que haveria o prazo de 60 dias para iniciar-se o tratamento. E isso não vem sendo observado, infelizmente não vem sendo observado. Então, o que eu diria para essas pessoas é que elas busquem, no caso, ou a Defensoria Pública, ou, no caso, um escritório de advocacia particular que vai ajuizar uma ação no sentido de obrigar aquele ente do Estado, no caso, o município, o Estado ou mesmo a União, a fornecer
esse tratamento que ela tanto precisa. O Ministério Público, apesar de ser um caso, às vezes, de uma pessoa, mas às vezes atinge muitas pessoas, também pode ser um caminho? Nesse caso, sim. Se atinge uma coletividade, se é demandado para isso, cabe ao Ministério Público, sim, intervir, né? E, em princípio, chamar aquelas autoridades para tentar conversar e resolver administrativamente esse problema, mas, se for o caso, se houver uma negativa, buscar a via judicial. É um caso recorrente na Justiça? Sim, exatamente em razão dessa falta de estrutura do Estado para fazer frente a essa obrigação. Então, estatisticamente falando, em torno de 10 a 20% dos casos identificados, no caso de câncer de mama, é que tem atendimento feito dentro de uma certa tempestividade. Os demais aguardam por muito tempo. E isso aí faz com que a doença avance, e se transforme até numa metástase. Tá ótimo. A gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco, doutor. Só um minutinho, por favor. Pois não. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Já está em vigor a lei que permite registro de naturalidade de recém-nascido em município diferente do local de nascimento da criança. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos com a nossa conversa com o advogado Luiz Fernando Moreira sobre a prevenção ao câncer de mama e como os órgãos de saúde são obrigados a disponibilizar o tratamento. A gente estava falando do SUS no bloco passado, né, com a obrigação do SUS, que é muito difícil esse tratamento, e às vezes as pessoas têm que recorrer à justiça. E no caso dos planos de saúde, qual a obrigação desses planos no tratamento do câncer de mama? O plano de saúde é obrigado a fazer a reparação da mama, a reconstrução da mama em decorrência de tratamento de câncer. Está previsto em dispositivo na Lei de Plano de Saúde que trata sobre isso, né? A questão que pode haver é com relação a se eu consigo ou não substituir, colocar uma prótese no seio que está atingido ou no outro seio também para fazer uma simetrização, ou seja, colocar os dois no mesmo volume, no mesmo alinhamento. Isso é uma discussão que os planos de saúde têm uma certa resistência em relação a isso. Não, a minha obrigação é apenas tratar de um seio. Sim, mas como é que a mulher esteticamente vai ficar se ela também não fizer um tratamento no seio que está são, mas que precisa de algum cuidado para que não fique esteticamente ruim, né, esse resultado dessa cirurgia. O argumento é que é uma questão estética, mas às vezes mexe com o psicológico com certeza, pessoa, né? Psicológico, com certeza. Isso aí precisa ser verificado. Às vezes não há necessidade, porque às vezes coloca-se uma prótese, ela fica até menor que a mama natural, e aí faz-se uma redução no volume daquela mama natural, aí tudo bem. Tem que ver, inclusive, também a questão, o médico vai ter que avaliar a extensão desse tumor, né? Se vai ter retirada total, retirada parcial, que tipo de procedimento vai ser feito. Tá, mas o SUS também é obrigado a fazer essa reconstrução da mama? Sim, com certeza, é obrigado a fazer a reconstrução. Isso vai depender do parecer médico em relação a cada caso, né? Então, isso não é necessariamente, não é que vai ser obrigado a colocar uma prótese num seio que está são, não é isso. O que vai ter que se avaliar é como é que fica esteticamente aquele conjunto de duas mamas. Tá? Uma mulher que é diagnosticada, e tanto no SUS quanto na rede particular, com um câncer, ela também tem um atendimento psicológico? Isso é fornecido também para poder passar por todo o trajeto até pela mastectomia? Olha, a experiência que a gente vê que são entidades não governamentais que fazem esse acolhimento dessas pessoas, fornecendo a questão de perucas, de apoio psicológico. Quer dizer, caberia ao Estado, sim, essa obrigação, mas na prática a ação maior é feita por pessoas que já tiveram parentes ou já passaram por essa situação e que voluntariamente prestam esse serviço a outras pessoas. A gente sabe quem passa por um procedimento aí para retirada de um tumor, não só de mama, de qualquer tipo de tumor, mas especificamente falando de mama, precisa de um acompanhamento médico posterior, às vezes tem que fazer radioterapia, às vezes quimioterapia, e tem toda uma medicação para ser tomada. De alguma forma, essa medicação é de graça para a pessoa pelo SUS ou o plano de saúde também fornece ou não? Sim, medicamento oral para tratamento de câncer é previsto tanto na legislação da saúde suplementar como no Sistema Único de Saúde.
A questão é, como eu falei novamente, a questão de problema orçamentário, financeiro. Né? Agora mesmo eu estava escutando uma notícia na farmácia de medicamentos especiais aqui do Distrito Federal que está com dificuldade de atender as pessoas estão correndo risco de perderem os seus rins por conta de transplante, porque não tem medicamento, né, imunossupressor. Então, essas dificuldades que a gente vai verificar no dia a dia. Com relação à questão da reconstrução da mama, existem duas alternativas. A depender da lesão, pode ser feita a reconstrução imediatamente, no momento em que se faz a extração da mama, ser feita a reconstrução, ou a pessoa passar por um processo para ter melhores condições clínicas e aí sim fazer a cirurgia para a reconstrução da mama. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação do senhor e que fique aí uma mensagem nesse Outubro Rosa para que todas as pessoas procurem, todas as mulheres procurem fazer a mamografia. Obrigada, doutor. Até uma próxima. O Superior Tribunal de Justiça determinou a reintegração ao trabalho de um servidor demitido da Agência Nacional do Petróleo. Apesar da estabilidade na carreira pública, a lei prevê situações em que o servidor pode ser demitido, mas no momento da demissão há exigências a serem cumpridas. O Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente uma ação envolvendo um servidor demitido por infrações cometidas em cargo público que já não ocupava mais. O homem ocupava um cargo no Ministério da Fazenda, onde foi instaurado um processo administrativo para apurar possível insubordinação. Durante esse período, ele foi aprovado em um novo concurso e tomou posse na Agência Nacional do Petróleo, veiculada ao Ministério de Minas e Energia. Mas quando o processo administrativo do emprego anterior foi concluído, a comissão reconheceu a prática de infração por parte do servidor. Por isso, ele foi demitido do cargo que ocupava atualmente, mesmo se tratando de um concurso diferente. O servidor apresentou um mandado de segurança no STJ. O relator do processo, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acompanhou o voto do ministro Sérgio Cuquina, que entendeu ser impossível demitir servidor da ANP por conta de infração cometida em outro órgão. O processo administrativo disciplinar, seja ele precedido ou não de sindicância, ele deve ser iniciado e principalmente encerrado no órgão onde foi praticada a impropriedade. De modo que, como diz a lei, só quem tem competência na parte final, ao final do processo, para fazer a demissão ou a exoneração, é o órgão detentor daquele vínculo, de onde foi praticado. Por unanimidade, a turma anulou a portaria que demitiu o servidor e determinou sua reintegração imediata ao quadro da Agência Nacional do Petróleo, garantindo também efeitos financeiros retroativos à data da demissão. Os eleitores do município de Fundão, no Espírito Santo, e de Petrolina, de Goiás, voltaram às urnas para eleições suplementares. No município capixaba de Fundão, o prefeito eleito foi Joilson Rocha Nunes, o Pretinho. Ele e sua vice, Alexandra Pedroni, obtiveram 51,85% dos votos válidos. Em Petrolina de Goiás, o candidato mais votado, Dalton Vieira Santos, concorreu com o registro de candidatura indeferido, aguardando uma decisão final do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Ele recebeu pouco mais de 3 mil votos. Os eleitores que deixaram de votar poderão justificar a ausência no prazo de 60 dias, isto é, até o dia 29 de novembro, por meio de requerimento a ser apresentado em qualquer zona eleitoral. Nascer em uma cidade e ser registrado em outra. Isso já é permitido. A lei agora garante o vínculo com o lugar onde a família vive. A nova regra altera a Lei de Registros Públicos de 1973, que determinava a naturalidade do bebê no município de nascimento, mesmo que a família estivesse ali por falta de maternidade na cidade de residência. Desde que o município seja no Brasil, agora a criança poderá ser considerada natural da cidade onde a mãe mora. Nós temos uma outra questão muito importante também com relação a essa lei. Ela vai possibilitar o Estado, os órgãos públicos, a enxergar essas currutelas, essas pequenas cidades, enxergar que ali há uma necessidade. Porque, como nos registros não consta nem nascimento, nem um registro naquelas locações, o governo não enxerga essas cidades, o governo não enxerga que ali está precisando de um centro de saúde. E as outras cidades que socorrem esses pequenos povoados,
estão com excesso, às vezes estão recebendo investimentos que deveriam ser feitos naquele pequeno povoado. Agora, com a lei, ficou mais fácil. Basta que o declarante venha ao cartório e informe a residência da mãe. Mas se ficar comprovada a fraude ou má-fé, a pessoa pode ser punida por falsidade ideológica com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. A lei estabelece várias mudanças nos procedimentos de registros civis. A outra hipótese de alteração da naturalidade é quando, por exemplo, o município muda de nome. Às vezes, no local de nascimento, constava aquele nome antigo, mas a pessoa quer que conste agora o nome atual do município. Então, isso foi permitido agora, desde que a gente faça menção à lei que criou esse novo município, nós podemos alterar de ofício, isso aí não depende de uma autorização de um juiz ou coisa assim. Hoje tem grandes julgamentos do STF. Você vai ver uma decisão que atinge servidores temporários de todo o país. O plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade de uma regra que estabelece uma quarentena de 2 anos para a recontratação dos temporários da administração pública federal. Especialistas avaliam que a medida pode dar oportunidade para novos servidores e garante isonomia entre os candidatos. O programa Grande Julgamento vai ao ar daqui a pouco, logo após o Jornal da Justiça. Hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.